Ah, mas a coisa melhor que tem é você levantar de manhã cedo e ir lá pra baixo da minha oficina ali. Pra mim é tudo. Eu deito pensando em levantar cedo para ir para lá, de noite eu fico com pesar de largar o serviço. A gente fica até tarde fazendo a coisinha lá para passar o tempo. Nós não estamos fazendo artesanato para ficar rico, a gente quer, né, ser reconhecido, não é assim mesmo. Eu aprendi a bordar com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, que aprendeu com a minha bisavó, é uma coisa de família. E a minha mãe sustentou eu e a minha irmã durante muito tempo com o dinheiro do bordado, era a nossa principal renda. Sou marceneiro desde 16, 18 anos, comecei a aprender a profissão. Trabalhei junto com um primo meu, fazendo as armações de quadro e tal. Aí fui vendo outros trabalhos que tinha na marcenaria, armários, mesa. E fui apaixonando, né, pelo trabalho com madeira. Quando eu cheguei pra cá, quem trabalhava nessa mesa aqui, ó, chamava Maria Antônia, uma senhorinha que me ensinou a fazer essas rosas, esses peixes, artesanato, tudo de lá, esses escravos. Então aí eu vim tentando aperfeiçoar, cada dia mais, entendeu? Os anos foi passando, tô aqui até hoje e tem muita coisa para aprender ainda. Agora eu lembro, quando eu comecei a fazer artesanato, aqui que eu vim pra cá, né, pra minha casa, aí eu fiz uma opção de bruxinha, aí pendurei ali na varanda, ali lá de fora. Aí eu falei assim, ó, que eu vender essas bruxinhas tudo, esse primeiro dinheiro que eu fizer eu vou dar lá pra Santo Antônio, pra igreja aqui. Aí eu vendi tudo, era no sábado, eu não esqueço, mandei levar, porque não deu pra mim ir na missa, aí meus meninos levam a esmola. Ah, eu gosto, fazer que distrai, né, por conta do dinheiro, né, bom pra cabeça, né. Isso é muito rico. Então, sobre chegar nas oficinas, chegar nos ateliês, esse movimento, eu sou um entusiasta, assim, geralmente eu não me sinto muito trabalhando quando eu estou vivenciando isso. Então, assim, tudo eu acho que passa pela questão da linguagem.
Então, quando a gente chega num país que não é o nosso, a gente tenta se adaptar, falar aquele idioma para se comunicar bem. E com as outras pessoas isso não é diferente. Seja que profissão for, seja que local você chegar, então eu imagino que você tem que ter a percepção e tentar falar aquele idioma, né, para realmente ocorrer uma troca, ocorrer um aprendizado. E já que a gente está em Minas Gerais e tem toda essa história do minério, da bateia e dessas descobertas das pepitas, a gente traz para essa realidade tudo do saber. Todo lugar tem um tesouro escondido, todo lugar tem uma memória, todo lugar. Quantas vezes a gente começa um projeto e, não sei, porque muitas vezes é a gente com ele mesmo, né, com aquele projeto, com aquela ideia, e o tempo passa e a gente, talvez por outras obrigações, outras demandas, a gente não olha. Mas muitas vezes é aquele ali que ficou no meio do caminho, aquela ideia que está esperando ser acalentada, não necessariamente por outra pessoa, mas por você mesmo. Tá aí a Camila falando que retomou, tá a Bela, o seu Noca falando a mesma coisa de retomar. Então é essa retomada de enxergar. Então, vindo de fora também, eu acho que eu cumpro um pouco esse papel de entrar na oficina, de enxergar com um olhar externo. Muitas vezes quem está na lida diária já não está mais vendo aquilo como poderia ver. E acontece essa troca, acontece esse garimpo nesse sentido de descoberta. Tem uma frase do Aloysio Magalhães que eu gosto muito, quando não existia a palavra design ainda, né? Ele fez gráfico, fez produto, bem interessante o trabalho do Aloysio Magalhães. Ele falava assim, que todo artesão é um designer em potencial. E aí eu vou além, todo designer também é um artesão. Então, nesse movimento de não especificar o que cada um é, de não limitar, não definir, não rotular, que a gente consegue evoluir, que a gente consegue amplificar os saberes, que a gente consegue ir além, como a Lulu falou. Então, nesse ir além, muitas vezes não é o ir além do inatingível, é o além do tempo que ficou, porque é muito complexo essa questão de falar sobre o tempo. A gente conviveu agora recentemente, eu e a Fernanda, num projeto, e é muito interessante compreender o tempo de cada um, e é nessa caminhada que se ficam esses detalhes no caminho, e que eu acho que a troca está aí. Um enxergar a pepita do outro e realmente valorizá-la. Acho que é isso. E a gente não colocar tudo em caixinhas, né? Que é o que você falou, não rotular. Acho que quanto mais plural a gente for, quanto mais a gente ampliar os nossos horizontes e as possibilidades, muito mais a gente vai conseguir fazer, né? Não só por nós, mas pelos outros. Eu acho que a gente estava conversando também agora sobre um pouco antes, sobre o trabalho da Dona Edna, da Tatiana e do Wellington com a palha de milho e essa delicadeza que é, né, o trabalho de vocês. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu conversei com vocês foi esse amor que transborda, né? Assim, é um amor que transborda de vocês pelo que vocês fazem. A gente vê quando vocês vão falar aquele sorriso da senhora me contando, né? Dos santinhos, da pombinha que também é feita de palha. Então, assim, essa dedicação, esse amor que se coloca naquilo que se faz e que quando a gente adquire, a gente leva para casa todo esse carinho, esse cuidado que vocês têm. Vocês têm uma técnica linda, né? Até o Rodrigo estava me contando que ela pode entrar em contato com a umidade, ela é feita de uma maneira extremamente artesanal. E como é que surgiu toda essa admiração, né, da Tatiana e do Wellington, observando a Dona Edna trabalhar? Como foi assim, a história de vocês, para vocês abraçarem esse trabalho desde pequenos, né? Quem começou foi
Talvez um pouco mais perto, vê se vai. Quem começou tudo foi meu tio. É. Através dele, minha mãe foi fazendo junto com ele. Eu tinha uns 12, 10 anos, mais ou menos assim. A minha mãe só fazia rosa. Aí de rosa passou para boneca, mexendo com palha, de milho. Aí depois, trabalhando, começou a mexer com a palha de bananeira também. Integrar junto na rosa e na boneca. Depois juntou a junção palha e milho, onde hoje a gente faz essa artesanato intercalando palha e milho, bananeira e palha de milho. Tudo começou com a minha mãe, fazendo, aí fui vendo ela fazer. A minha mãe tá assim, pega pra você aprender, pra ganhar um dinheirinho. Ah, mãe, não quero não. Aí eu comecei a trabalhar, só minha mãe fazia. Aí de uns 15, 16 anos, a minha mãe disse, pega pra fazer. Aí fui, ela me explicando, peguei o jeito. Aí gostei de fazer rosa. Hoje eu faço rosa. Rosa eu roubo e gosto de fazer. E com isso a minha irmã também, muito inteligente, sabe? Aí tinha minha preguiçosa para fazer. Mas tudo que vocês mostrar para ela faz. Dá para fazer isso? Com palha e milho, ela dobra, ela faz tudo que você mostrar. Se você quiser fazer, ela faz. Enfeite. Não tem limite. Não, ela já fez até um buquê de noiva para a noiva casar com rosa toda de palha. A moça lá do Rio de Janeiro encomendou, a moça entrou na igreja com uma rosa toda de palha. Ela é muito inteligente, ela precisa de fazer, ela faz. Mas tudo começou com a minha mãe, hoje eu faço rosa, ela também ajuda a minha mãe. A mãe faz santo, essas coisas, esse é só com ela. Aí ninguém pegou essa aí de santo, é só com ela. E como foi para vocês esse encontro com esse time aqui de... Né? Na verdade, eu não sabia dessa semana criativa, acho que nem eu, nem minha mãe, ninguém imaginava. Aí um dia chegou lá o Marlon, chegou a Simone, mais o Júnior. Vocês topam participar da semana? Eu falei, vamos, né? Vamos mostrar o nosso artesanato. Vocês não tinham ideia de como ia ser, né? Eu acho que quem indicou a gente foi a Isabela, porque a gente não sabia. A Isabela conversou com a gente, a gente topava participar. Aí chegaram a Simone lá do nada, vocês topam? Eu topo. Vamos, então vamos fazer. Aí começou, aí depois chegaram os designers, né? Assim, cabeça maluca, sabe? Falei, gente, o que eles vão aprontar com a gente? Ela achou que era mexer com boneca rosa e tal. Aí mexe daqui, dobra dali, mexe tudo. Não, aí a ideia deles foi assim, vamos colocar luz nas suas rosas. Nunca imaginei, mexe com rosa, eu nunca imaginei colocar luz na rosa. Aí aonde que, falei, vamos fazer. Aí fizemos as rosas, tudo, aí chegou na hora do acabamento. Não dava certo. Aí eles foram embora. Eu falei, mãe, eu vou desistir. Eu vou querer desistir porque não vai dar certo. Sem acabamento, como é que eu vou apresentar um dar acabamento? Aí foi, martelo daqui, martelo dali, os meninos no WhatsApp, não, faz aqui, troca aqui. Aí apareceu uma luz, nós achamos o acabamento. Graças a Deus, agora vai ter para finalizar a peça e vai dar tudo certo. E aí, estamos aqui. É sempre assim, né? São descobertas e desafios. E acho que os desafios são importantes para a gente enxergar, né? Buscar solução e se não dá de um jeito, tenta de outro, e sem nunca desistir, né? Assim, no máximo você pode parar ali, fazer outra coisa, e aí em algum momento vem uma luz e você volta para lá e consegue uma solução. E essa troca, né? Da gente saber ouvir o outro, né? E prestar atenção naquilo que ele está falando e o olhar, né, para garimpar a pepita, como o Rodrigo estava falando, e a escuta, né, da gente, né, como designer, ouvir vocês, ouvir a história de vocês, saber aquilo que mais toca vocês. Então, no caso, vocês falando das rosas, não é à toa que a exposição está inteira florida, né? Com todas as rosas ainda mais iluminadas. Então, assim, ainda se joga luz naquilo que mais tem valor para vocês. Eu acho que essa é a grande proposta da Semana Criativa como um todo, né? A visão deles, a gente enxerga daqui, eles enxergam 3 vezes mais. Mas daqui a pouco vocês vão ter enxergando muito além. Isso. Mas se não fosse eles... Mas é um começo, mas se não fossem vocês também, eles não teriam conhecido uma série de técnicas e de histórias que eles vão levar agora para o trabalho deles, né? E eu também vou levar para o meu. E Pietro, conta um pouquinho, você já tinha trabalhado antes com
com um grupo assim de tantos artesãos e tantos designers ao mesmo tempo, nessa troca intensa que é de ideias e de emoções? Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Queria agradecer pela oportunidade, Rony, Júnior, todos vocês que estão aqui, que me aguentaram, e agora é o resto da vida, então... Dessa forma, eu acho que não tem como acontecer. A Semana Criativa é uma experiência que vai ser aí estudo de caso de um monte de gente no mundo afora, porque a gente aqui tem um olhar que é o que o povo de fora gostaria de poder ter também. E eu tenho uma experiência de trabalhar com pessoas mais ou menos nessa mesma dinâmica de ir visitar, conhecer, escutar e meio que servir como uma antena, e os detalhes vão aparecendo, a gente vai pensando no projeto enquanto toma café, escova o dente, quando está trabalhando, quando não está trabalhando. E eu vejo que isso é uma fagulha que a gente vai deixando em cada um também. Assim. E ao longo dos dias todo mundo tem uma hora e pensa, e a diferença do que eu faço é que é a escala, porque tem muito mais gente com repertórios diferentes, com perspectivas e um olhar muito peculiar que acaba se cruzando assim, e às vezes criando uma terceira, uma quarta interação que faz a coisa ficar cada vez mais interessante assim. O que eu percebi dessa experiência foi que, além da troca, dá para perceber isso em todas as peças, e é como uma criação de autoestima, na qual eles, junto com a gente, conseguiu revelar o que é de essencial para conseguir gerar uma fagulha que pode virar várias outras coisas. Eu olho para cada peça ali, eu vejo não um produto, mas eu vejo um mundo de possibilidades. E essa questão da rosa, eu acho que é muito icônica nesse aspecto, porque é a coisa mais simples, a construção dela, mas a poesia que ela tem, a luz que vem de dentro de cada um, é uma coisa que toca a gente. Eu estava ali com o cheio d'água, a gente vê cada cena e a gente lembra do que a gente viveu, assim. E eu sou muito grato de todo mundo ter aberto as portas, aberto a mente e também ensinado muito para a gente. E essa conexão que a gente faz, ela é no físico, mas ela fica dentro da gente para sempre. Então, o produto lá, ele é a pontinha do iceberg de uma conexão que ela se estica aí. E para finalizar, é por isso que a Semana Criativa ela é diferente. E é bem isso mesmo. Eu falo, como eu estive aqui em 2017 na primeira, é algo assim, é um caso de amor. E a cada ano parece que você aprende mais, você se envolve mais, são mais pessoas iluminadas, né? E isso é muito lindo, ver tudo isso crescendo e mais pessoas sendo envolvidas, e não só assim, quem está aqui agora, mas quem já participou. Então a gente vê o exemplo do Vaguinho, do Wagner Trindade. Então assim, ele hoje, ele vai, né, ele tem as pessoas na oficina que ele vai ensinando, então isso vai se espalhando e as pessoas conhecem o trabalho, as pessoas se encantam. O Rodrigo mesmo conheceu ele lá atrás e desenvolveu peças no Desdobramentos agora com ele. Então
isso é um desdobramento contínuo, né? E muitas coisas vão se desdobrando daqui, e a Semana Criativa que deu essa fagulha inicial, né? E eu estava ouvindo também a história aqui do Carlos, do Thiago e do Leonardo, desse trabalho que eu achei fascinante, vocês trabalharem com a lata e enxergarem ali, é o que a gente falou, assim, não tem caixinhas, né? não tem limites, vocês olharam para a lata e vocês transformaram a lata em algo lindo, né? Em poesia, em flores, em peças incríveis, e sem um preconceito de olhar para a lata e falar, não, mas é lata. Não, vocês transformaram a lata em arte. Então, isso é algo também que nos ensina muito, né? A olhar além daquela aparência, além daquilo que a gente vê. E aí vocês estavam me contando essa história, né, que você aprendeu com o seu pai, o Bebeto, que ele ensinou para muita gente. O Leonardo contando também, né, que aparece no vídeo você falando, e o Thiago, e a emoção de vocês lá na oficina me mostrando tudo que vocês fazem, é encantador. Acho que todo mundo, se tiver a oportunidade de visitar também as oficinas de cada um, gente, é outro mundo. Assim, se vocês já estão apaixonados agora, que eu não tenho dúvida, imagina vocês conhecendo lá eles fazendo isso. É transformador, né? Como vocês transformam a lata. Então, conta um pouquinho pra gente como vocês se sentem fazendo tudo isso, e como vocês sentiram essa troca com todo mundo que chega ligado na tomada, né? Vindo de cidade maior, assim, tudo muito mais agitado que vocês. Bom dia, pessoal. Eu acho que é impossível não começar falando da história da nossa oficina. Ela vem da família do meu pai, né? Meu pai trabalhou lá a vida toda. Perdeu ele em pouco tempo, agora, mas toda a ideia começava, né, os meninos foram aprendendo com meu pai e com outras pessoas que trabalhavam lá. A nossa oficina ela vem desde 1951, mais antiga do que a cidade. E quando a gente vê sempre contando as histórias que quem chega aqui na cidade, quem vem falando de antigamente, que encontrava aqui na cidade toda artesanato em prata, que era feito com pulseiras, anéis, colares. Então, assim, essa oficina de Olivos era muito forte aqui na cidade antigamente. O nosso trabalho artesanal, ele vem disso, né? Ele foi se transformando, né? A gente trabalhava com a prata antigamente, e depois, no início dos anos 2000, meu pai foi apresentado, veio aqui na loja Regina Casera, que é a atriz, e ela veio trazendo algumas coisas da periferia da lata. Então, pediu para o meu pai estar fazendo algumas rodas, fazendo algumas coisas. Meu pai foi fazendo. Foi trabalhando com a lata, a gente já trabalhava também com o metal, que é o latão, e era para fazer adornos para santos e tudo mais. E aí, com isso, começou a trabalhar com a lata, né? Então, começou a fazer várias coisas. Até o meu pai, há pouco tempo, né, nessa época de pandemia, meu pai estava às vezes deitado, ele ia ver alguma coisa e chegava e falava pra gente, eu quero que vocês façam tal coisa, entendeu? Ele chegava e falava pra gente assim, vocês vão chegar na oficina lá, vocês vão fazer desse jeitinho aqui. Então ele sempre ficava inventando as peças, tudo para fazer na lata. Tanto é que, assim, se quiserem conhecer a loja lá, a gente tem muita coisa assim diferente, porque meu pai às vezes ia criando várias coisas. E os meninos aqui, eles fazem parte totalmente da história, porque o Léo já trabalha mais de 15 anos lá, o Thiago, um pouco menos que isso. Então, assim, eles já aprenderam em outras oficinas, várias coisas, mas lá com certeza eles fazem parte da história, tem muita história lá. Eu, desde pequeno também, assim, já vinha aprendendo várias coisas, né? Com eles, com os meninos aqui, aprendi muita coisa em adolescente. Aí eu saí um pouco, fui trabalhar em outros locais, e voltei a trabalhar com meu pai recentemente, tem uns 2 anos agora. E, assim, os meninos, se vocês quiserem falar um pouco como foi a experiência, assim, trabalhar com o pessoal, eu acho que foi muito interessante, até para a gente tá tendo outra visão, né? Igual todas as pessoas todas falaram, a gente tem outro olhar, né, para aquilo que a gente está fazendo. E, assim, essa questão do acabamento também para a gente é um pouco complicado, a gente está aprendendo, então, mas a gente achou muito interessante estar podendo
a agregar para a Semana Criativa e eles com certeza agregar muito a nossa vida com essa experiência. Bom dia, tudo bem? Então, como o Carlos falou ali, bastante tempo que eu trabalho lá, Bebeto, sempre falava para fazer casa, vou fazer pequenininho. Aí ele era pequenininho, da grande, aí eu fazia avião, dá para você ver, arranjo, um montão de coisa. E depois chegou eles aqui, pedindo para fazer esse negócio desse Semana Criativa. O Carlos aqui também, pessoal, aí, vamos ver o que vai arrumar, né? Acabamento. Todo mundo fala, né? Eu não sou. E ele aqui para ajudar. Vamos lá. Também. Ele foi fazendo. Vamos ver todos que vai, né? Essa é interessante, porque o acabamento, eu sou uma neurótica de acabamento também, então. Mas a gente, de vez em quando vocês têm que fazer a gente também parar, né? Porque a gente é tão neurótico de acabamento, de perfeccionismo, né? E muitas vezes tem um limite até onde dá para chegar, né? E aí vocês ensinam pra gente onde é esse limite. Dá para melhorar, dá para melhorar, dá para melhorar, mas olha, até aqui, porque essa imperfeição não é uma imperfeição, é a história da peça, né? E ela é linda. Se a gente quiser tudo exatamente igual, aí a gente vai para a indústria. Vou interromper, mas é uma coisa que a gente às vezes vai ter uma perfeição, mas às vezes a matéria-prima é assim. Então acho que a gente tem que bancar o material, a gente tem que bancar o feito à mão. E é isso, entendeu? Se a gente quisesse também uma coisa tudo igualzinho, compra da China, né? Compra de fora. Pois é, eu acho que o encanto do artesanal é exatamente isso. Cada peça é sempre única. Porque cada peça é sempre única e cada uma vai carregar a história daquele momento, né? Até onde você foi ali, né? Thiago, quer contar alguma coisa? Bem resumindo um pouco, vem falando aí, o artesanato é esse que está aí. A gente vê a lata ali e através da lata a sua imaginação vai longe. Através da lata você pode deixar o seu pensamento levar você a fazer as coisas, pode falar sozinhas e tudo mais. É bem isso mesmo, e sempre tem um caminho diferente para você seguir, mas você procurar levar o caminho certo, que é o que eles pediram para a gente fazer, entendeu? E deixar a mente da gente, né? E através da criação, e é isso aí, bola pra frente. E eu vou falar a verdade pra vocês. Ó, gente, foi difícil aguentar essa turma, viu? Mas a gente foi demais. Com eles, vocês ficam lá com eles aí, que vocês estão servindo. Carol, não, essa tudo é incrível. Todas são incríveis, né? É impossível a gente não se apaixonar por todos que passam por aqui. E, Carol, você estava falando que foi a sua primeira experiência, né? Assim, e isso toca muito a gente, né? Então, como você se sentiu assim transformada por essa experiência? O que você leva com você? O que você assim de você aqui? E você vai levar um pouquinho de cada um deles. Então, como isso está te transformando? Que você já está contando os dias para o ano que vem, que eu sei. Oi, gente. Tudo bem? Então, sim, a Semana Tiradentes foi a primeira experiência com essa quantidade de artesãos, e eu devo dizer que a Semana Tiradentes talvez foi a minha primeira experiência no design também, no sentido de me mostrar com essa quantidade de pessoas. O ano passado eu participei com a exposição de uma poltrona, foi meu grande debut, assim. Foi aqui que eu conheci um monte de gente, que eu já conhecia na verdade, né? Porque as pessoas me conheceram, mas que eu já sabia quem era. E foi muito incrível, assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu devo dizer que o ano passado eu participei enquanto essa exposição, e depois eu comecei a trabalhar no Tokstok, e depois eu fui trabalhar no Breton, que hoje é um patrocinador do evento. Então, é quase um ciclo, né? Tipo, entrar no evento, dar esse giro, e depois voltar com esse evento maravilhoso. Foi muito incrível.
Sim, essa transformação que ela acontece, ela é uma via de dois vetores, né? Eu acho que a transformação acontece com os artesãos e com a gente também. Eu acho que talvez esse mindset que as pessoas pensam que os designers vêm aqui para ensinar alguma coisa ou para propor alguma coisa, somos nós que somos tocados o tempo inteiro pelo que eles fazem, pelo processo, né? Por esse modo de fazer. E é exatamente isso. O evento tem essa potência, né? De conectar esse notório saber, notório fazer, que o Zé nem falava tanto, né? Que é tão importante. E, enfim, discutido desde a época da Barros, na verdade, quando você olha a forma que a Barros usava para ensinar design, tinha essa história do artesanato, né, e do design, do saber, do fazer, das pessoas trabalharem junto nessa questão. E é isso. Eu acho que é muito incrível a possibilidade da gente poder ver pessoas fazendo o que a gente sonhou, ou possibilidades de ter essa troca com os artesãos, que é muito incrível, né? O que a gente faz não é nada mais do que olhar para o que eles estão fazendo, entender esse processo e discutir com eles outras formas de olhar, né? Eu acho que eles olham o que eles fazem tão próximo, é tão perto, parece que está tão focado, é quase uma lupa, é quase dar uns 4 passos atrás e olhar o que eles estão fazendo um pouquinho mais distante e propor outras formas de fazer isso. E aí a gente vê o resultado desses passos para trás, nessas peças que vocês criam. Eu acho que a troca acontece não só entre designers e artesãos, mas entre os próprios artesãos e os designers também, porque é uma troca de... Cada um tem o seu olhar mais apurado para alguma coisa, então vocês aprendem muito uns com os outros, né? E acho que vocês deixam também de herança essa colaboração, né? O design colaborativo. Então, daqui para frente, os próprios artesãos podem fazer esse mesmo processo que foi feito com vocês entre eles, né? Então, visitar a dona Edna, né, lá em Prados, e ver de repente onde é que a lata pode se aliar com a palha, né? O Noco e a Bela que estão próximos, né? Então, essas possibilidades de você, por que não bordar a palha de milho, né? Então, assim, abrir caixinhas, né, e tirar todas as molduras. Eu adoro a vida sem molduras. Talvez um dos grandes aprendizados que eu tive aqui na Semana Criativa Tiradentes é que nessa história, nessa versão, talvez o processo seja mais importante do que o produto. Com certeza. E esse caminho é muito bonito, né? Acho que o caminho é mais importante do que onde está chegando, e a história desse fazer, desse processo todo, desse grande aprendizado, ele é mais interessante que o produto, talvez. Quando a gente estava falando com o Alex, que fez a cenografia, a gente discutiu a respeito disso. Eu acho que quando vocês forem olhar a exposição, vocês vão ver que a gente tem o produto e a gente tem o protótipo, né? O Alisson não está aqui, ele que fez a marcenaria. A gente fez e desfez essa poltrona tantas vezes, né, Gustavo? Tantas vezes, montou e desmontou, e essa história toda. E essa história é muito mais linda, na verdade, do que aquele móvel acabado ali, né? Que foi uma história tão feita. E esse protótipo cheio de prego, cheio de furo, cheio de história, ele conta uma história muito bonita desse processo. E o Alex foi muito gentil na exposição em colocar todos esses protótipos mais altos do que a peça. Então, onde tem esse protótipo, o protótipo está no nível mais alto. O processo está evidenciado. E eu acho muito lindo esse processo todo. O processo é tudo, né? Onde as nossas almas se conectam, eu acho. E é uma pena que o Alisson não pôde estar com a gente hoje. Eu conversei com ele na oficina. Gente, que paraíso que é aquela oficina. Gente que olha para todos os lados e tem ideias. E ele me passou uma curiosidade, sempre olhando e querendo aprender e saber aonde aquilo podia levar. Então ele conta que o pai dele é engenheiro e ele aprendeu com o pai, e aí depois ele foi trabalhando com o primo, se eu não me engano, e aprendendo aquela técnica, e ele olhava, não, dá para ir um pouco mais, eu vou caminhar um pouquinho mais além. E vocês fizeram uma coisa que eu achei sensacional, que foi pegar o próprio banquinho que ele tinha, né, ali na oficina, que ele fez para o trabalho dele, e enxergar naquilo
a peça, né? A peça que resumia essa história. Ele é todo de pedaços, então acho que são, inclusive, esses pedaços dessa construção que a curiosidade dele fez com que ele conseguisse cada vez ir dar um passo mais à frente. Isso é muito lindo, porque eu acho que a curiosidade é o que nos move, né? Então, quando o Wellington fala que a Tatiana é super inteligente, ela é super curiosa, porque ela vai, não, vou tentar fazer dessa forma, vou tentar fazer isso. Então, essa curiosidade move a gente, né? Eu acho que isso é muito pulsante aqui, né? E o Gustavo, eu lembro que há muito tempo atrás, eu sempre falava para ele da Semana Criativa, eu falava, você precisa ir, você tem que... Exatamente, apresentei o Júnior. Aliás, tem dois aqui, né? A Lula e o Gustavo. e aí ver você aqui e ver você feliz, assim, saber que, né, fiz a coisa certa. E contribuir, porque a gente vê, eu que conheço um pouquinho do trabalho de cada um, a gente olha as peças e a gente reconhece um pouquinho de cada um de vocês ali, porque é uma colaboração realmente entre todos. Isso é muito lindo, a gente pensar que a gente pode compartilhar a mesma oficina, a mesma técnica, a mesma história, né, assim, os mesmos trabalhos dos artesãos, e criar peças onde soma-se tudo isso, mas a identidade de cada um é preservada, né? Então esse respeito é muito bonito. Aí queria ouvir de você essa experiência toda, se você está feliz aqui com o que eu aprontei com você lá atrás. Bom dia, obrigado por estarem aqui, né, compartilhando um pouco do que a gente viveu. Isso foi muito intenso, foi muito rico. Para mim, a minha experiência, eu sempre fui muito sozinho, talvez egoísta. Eu acho que o designer, a parte criativa, às vezes tem esse lado também, né? Não, é o meu ponto de vista, é a minha forma de ver. E aqui, na verdade, é tudo ao contrário. Não sou eu, não é o meu trabalho, não é o da Luli, não é do Pietro. São eles. Achar uma forma de poder contribuir, de poder vivenciar, de poder trocar, de aprender. E isso para mim tinha sido uma experiência completamente diferente da minha vida de designer, do meu modo acadêmico de estar ali, de estar desenhando, e estar eu sozinho. E toda a minha história fui eu sozinho, traçando meu caminho. Então, produzir, eu fui fazer minhas coisas, eu fui vender. E aqui muda tudo. Não é o Gustavo, não é? São eles. Ver a beleza do trabalho deles, a técnica, poder acrescentar. Essa troca foi incrível. Obrigado por esse... Eu por mim trago todo mundo pra cá. Eu também. Eu convido todo mundo porque é realmente algo único, é algo que te transforma de verdade, assim. Você pensar... Eu acho que falta muito isso para a nossa sociedade, para as pessoas, nessa questão de egoísmo, né? De você só olhar para o seu. Não, vamos olhar para quem está ao nosso lado, olhar para o trabalho das pessoas, valorizar o que elas fazem, né? O que elas pensam, o que elas acreditam. Não existe uma verdade única, não existe o certo, o errado. Questão do acabamento, acho que passa um pouco por isso, né? Não existe perfeição. A gente se esforça, a gente tenta fazer o máximo, o melhor nosso, mas é isso, existem limitações técnicas, existem limitações de material, existem limitações de várias coisas. E tem beleza nisso. Não é feio. É lindo. Tem beleza, existe beleza na imperfeição, existe beleza. Basta a gente ter um pouquinho mais de carinho no olhar com o outro, quem está ao nosso lado. Eu acho que, para mim, se tratou muito disso. De olhar quem estava ao meu lado como designer, respeitar o ponto de vista de cada um. Essa troca mesmo, né? De escutar mais do que falar. Eu acho que foi esse caminho, assim. Eu quero voltar. Eu quero que me convidem para outros lugares. Enfim, eu acho que eu fui picado aí por esse bichinho aí. E eu quero levar isso para minha vida, assim. Essa troca, de estar com pessoas, de estar com artesãos, estar com pessoas que tenham algo, pensam
como rio, assim, né? Uma forma de expressão. Né? O artesanato, o design é uma forma de você expressar, né? De você expor aquilo que você vivenciou, que você passou, que te ensinaram, que você aprendeu, que você caiu, que você levantou. Então, é uma forma de expressão. Eu não sei se vocês estão vendo, mas está todo mundo aqui com os olhos marejados. Eu também. É muito difícil a gente falar disso sem se emocionar, porque é muito vivo, é muito real, é muito verdadeiro, né? Tudo isso que acontece. Isso que o Gustavo falou, né? Da gente não ser egoísta, né? Da gente olhar o outro, da gente saber que o que a gente faz impacta não só esse outro, mas impacta quem vem, né? Quem está do lado, quem está... Muitas vezes o que a gente faz alcança lugares que a gente nem imagina. Então, eu já recebi assim, pessoas, sei lá, no interior de Mato Grosso, que se tocaram com uma peça minha que tinha um nome, queriam saber se podiam usar esse nome para um projeto numa escola. Falou, gente, quando que a gente imagina que a gente vai chegar lá? Então, vamos pensar direito no que a gente está fazendo, né? Vamos pensar não só na gente, mas no outro, nesse um sorriso que a gente dá muda a vida, né? Então eu acho que a Semana Criativa ela plantou vários sorrisos pelo mundo e isso vai contagiando todo mundo que passa por aqui, não só por aqui, porque a gente ama tanto isso tudo que quando a gente pode estar em outro país, a gente está falando da Semana Criativa com um sorriso de orelha a orelha, falando que vocês precisam conhecer. Então eu acho que é isso. Cadê o Júnior e a Simone? Assim, obrigada por criarem esse projeto que realmente faz diferença, né? Eu queria ver agora com vocês. Aliás, antes de vocês falarem, tem uma pessoa que eu gostaria que contasse um pouquinho. Né, Tati? Não vou deixar você escapar. Todo mundo tem que dar uma palavrinha. Gente, eu sou muito tímida. Foi legal participar da Semana Criativa. Eles deixam a gente tudo doido. Eu sei. E eu sou aloprada de falar. Eu fico brava com eles também. Mas foi muito bom, porque eu sou 1001 utilidade. Eu faço de tudo. Eu não trabalho só com artesanato. Faço unha, faço sobrancelha, faço depilação. E ainda a gente faz lanche, que a gente tem lanchonete. E assim, eu fiquei um pouco afastada do artesanato. Eu fazia, que eu aprendi com a minha mãe. Depois eu fui embora. Eu voltei. E a peça que eu fazia, minha cunhada começou, então eu parei. Mas minha mãe sempre fica me cutucando. Faz isso, faz aquilo. Então cada um lá em casa faz uma coisa. A minha mãe faz o santo. Só ela fica me empurrando, mas eu não consigo aprender. Acho que é curiosidade, né? Não querer fazer. Mas assim, foi bom, uma experiência nova. Vi uma peça diferente. Mas assim, é uma experiência, né? Tá aprendendo com isso, igual todo mundo. Com certeza criou peça que nunca imaginava. Igual o meu irmão falou, colocar luzes em flor. Nunca passou pela cabeça, só fazer flor mesmo. A experiência que ficou foi muito boa. Obrigada. Oi. O santinho, eu ia para fora, santinho. Aí teve uma dona do Rio. Aí ela falou para mim, faz o santinho. Aí ela trouxe o modelo, até ela falou assim, o que você fez? É Santa Terezinha. Conta a história, para me dar de presente uma menina, quando ela era novinha, ela tomou soda. A gente criou ela como fosse irmã.
Ela me comprou artesanato, a dona. Aí só, você vai fazer essa Santa Terezinha que eu vou levar para ela hoje. Daí decidi que eu comecei. Santinho. Vou trazer a amostra e eu faço todos os santinhos. Mas o que o povo procura mais é São Francisco e São Francisco. Faço mais. E a senhora vai fazer até a pombinha de palha que a senhora me contou. Porque eu já encomendei o meu São Francisco. Eu trouxe você. Trouxe? Eu trouxe o maiorzinho e o pequenininho. Roubar. Saindo eu já vou pegar. E eu gostaria de abrir para vocês também fazerem parte dessa troca, dessa colaboração. Então, assim, o olhar de vocês, a curiosidade de vocês é muito importante também para a gente alcançar a alma aí de todo mundo. Olá, todo mundo. Eu sou a Maraíca Leite, eu participei da Semana Criativa do ano passado. Eu sou uma das designers. E uma coisa que me chamou muita atenção é que durante as imersões, a gente, os artesãos vinham com problemas, tipo, eu tenho esse problema, eu tenho aquele problema, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. E a gente, quando voltava para São Paulo, eu pelo menos sentava e falava assim, nossa, em outra escala eu tenho exatamente os mesmos problemas. Então, isso me tocou muito e eu queria saber de vocês, se durante as imersões de vocês, se vocês tiveram também alguma frase ou algum acontecimento que marcaram vocês e que chamaram a atenção de vocês e que transformou vocês, assim, algo bem pontual. Obrigada. Vou começar falando, que é algo que me tocou muito. A história que a velhinha conta do seu Noca, dele ter parado de produzir as coisas, de ter jogado as coisas fora, de ter parado com esse processo, né, do trabalho dele, que era tão lindo, né, e que vem do irmão, e vem do pai, e vem da família. Nesse início do processo, quando a Bela conta essa história, nunca, tudo que ele passou, a dificuldade que teve, da perda de tudo, é uma coisa assim que eu vejo e convido vocês, quando vocês forem olhar a exposição, queria que vocês olhassem a foto do Noquinha lá, o tanto que ele está iluminado, o tanto que ele está feliz, o tanto que ele está incrível. E foi muito linda assim, essa experiência, depois ele veio para São Paulo para a gente fazer uma experiência muito bacana também, enfim, foi muito maravilhoso. E isso me toca muito. Então, acho que é um convite que eu queria fazer para todo mundo. Quando vocês forem ver a exposição, tem que usar essa foto dele lá. Está muito incrível. É uma resposta muito linda desse processo todo. Eu acho que talvez foi uma das coisas mais bonitas desse processo. Negócio similar de rapaz lá de estudo. A gente faz uma peça lá, arrasei. Aí vem esse fez a. Agora nós vamos mudar isso aqui para desmancha. Quero uma cadeira para arrasou. Aí veio o cara, não, nós vamos mudar isso aqui. Eu disse tudo, o difícil é as duas aqui e os três aqui. Faz isso aqui, ó. Arrebentei, não vai ser assim, vamos mudar isso. Aí não, aí fica o sono. Por isso eu estava vindo. Tudo no Bar Azul, né? No Bar Azul tudo se resolve. Ai, gente, eu vou infelizmente ter que encerrar agora, que o nosso tempo está acabando. Mas eu queria encerrar com uma frase do Wagner Trindade, na primeira Semana Criativa, acho que foi na segunda imersão da primeira Semana Criativa, em 2017. Ele falou uma coisa que para mim é muito verdade sobre a Semana Criativa, né? Que normalmente a gente fala, eu vou criar uma ponte, né, para conectar. Então, assim, a Semana Criativa não criou uma ponte, ela estreitou os caminhos. E eu acho isso fantástico, porque realmente ela aproximou todo mundo. Então, muito obrigada. E obrigada por
tudo que vai ter que fazer, isso, assim, é difícil, fazer uma peça que ele estava fazendo lá, no acabamento. Ele mostrou que não dá certo. Ele até desistiu, disse, não, calma, vamos olhar direitinho, vamos fazer nós dois juntos, aqui dá certo. Aí quando eu consegui fazer um lado, ele ficou, Deus, e deu certinho. Eu falei assim, não pode desistir, nunca desisto. Fica aqui o convite para vocês visitarem a exposição agora com um outro olhar e visitarem as oficinas de cada um desses artesãos incríveis, porque é um outro mundo e que a gente precisa conhecer e se conectar. Então aproveitem.